Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, é com grande alegria que estamos aqui para falarmos um pouco do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho de luz. E para isto, irmanemo-nos em pensamento, rogando ao Pai Celestial que nos abençoe, que nos permita transmitir a mensagem do Mestre Jesus na sua pureza, no instrumento de transformação da humanidade, do homem, pedindo a Ti, Mestre amado, que permita que os mensageiros do amor estejam nos amparando, nos inspirando, para que o tema da noite sirva de sustentáculo à nossa fé, à nossa determinação. Rogamos, Mestre amado, Tu que és o médico dos médicos, o vosso amparo aos nossos irmãos em aflições, os nossos irmãos acometidos pela Covid e também os demais irmãos hospitalizados por outras enfermidades. Que as vossas bênçãos, Mestre, estejam sobre eles e que possamos nesse instante estarmos irmanados na fé, a mesma fé da qual nos deste exemplos e ensinamentos. É assim que rogamos, Pai, que assim seja. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, como falamos, é uma alegria estar com os nossos irmãos aqui via a internet, ao que rendemos graças ao Pai Celestial pela oportunidade de conceder a inteligência àqueles que desenvolveram a tecnologia, para que nesse momento pudéssemos estar interagindo com aqueles que nos assistem, levando a mensagem do Mestre Jesus. Hoje o tema é a fé. A fé que transporta montanhas, como nos ensinou o Mestre Jesus. Nós vamos lembrar aqui o texto de Mateus, quando Jesus toma de seus discípulos Pedro e os irmãos Tiago e João e sobem a um monte, diz-nos o Evangelho, a um alto monte, e lá Jesus se transfigura, o seu rosto passa a brilhar como o sol e sua veste se tornam brancas como se estivesse coberta de neves. E os discípulos, vendo aquilo, observaram que com ele estava Moisés e Elias e conversavam com ele. Então eles propuseram a Jesus: Mestre, tu queres que eu construa aqui um tabernáculo para ti? Ou uma tenda, como quisermos entender? Outra para Moisés e outra para Elias? Mas nesse instante, eles viram que o céu se embranqueceu, algo estranho, e eles ouviram uma voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse instante eles caíram no chão, caíram de bruços. E Jesus vem e lhes diz: levanta-te, não temais. E eles então se levantam e descem do monte. E nesse caminhar, eles perguntam a Jesus. Eles tinham visto Moisés e Elias. Ele pergunta a Jesus: mas, mestre, não está escrito que antes que viesse o Messias, Elias tinha de vir? E Jesus diz: sim, está escrito. Elias que tinha de vir já veio.
e eles não o reconheceram e fizeram tudo de mal contra ele. Aí diz-nos o texto evangélico que então seus discípulos entenderam que era de Elias ou de João Batista que ele estava falando. E nesse caminhar, chegaram onde estava o povo, a multidão, e vem um senhor, se ajoelha, ou se ajoelha, para usar o termo mais claro, diante de Jesus e roga: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é lunático. Tem horas que ele, ou várias vezes, ele cai no fogo, outras na água. Eu apresentei a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus olha aquele homem e se dirige à multidão. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-me cá esse menino. E então o pai apresentou o menino e Jesus determinou: afasta dele, espírito imundo. E o menino ficou curado. Os discípulos, vendo aquilo, dizem, mas chamaram Jesus em particular. Mas, mestre, por que nós não podemos curá-lo? E Jesus diz: por causa da vossa pouca fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: transporta-te daqui para acolá, e ele será transportado. Mas para afastar essa casta de espíritos é necessário jejum e oração. Então vejamos, queridos amigos, irmãos, Jesus fala da fé como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda. Jesus fala da fé viva, a fé do nosso íntimo, que nós podemos, através da nossa determinação, da busca constante da nossa melhora, do entendimento, da aproximação a Deus, fazer com que essa fé cresça. Jesus a compara com um grão de mostarda ou com uma semente. A semente tem vida dentro de si. Colocada ao solo, coberta de terra, ela germina, revolve a terra, cresce e dá frutos ou outros grãos, como queiramos. Jesus até nos ensina que ela poderá produzir, ou nós, quando a possuímos, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Tudo de acordo com a nossa possibilidade. Mas para que realizemos é necessário termos fé. A fé é a alavanca que nos impulsiona às obras. A fé não nos salva, mas nos impulsiona às obras. E Tiago, quando é perguntado sobre a fé, porque havia seu entendimento de que bastaria ter fé para ser salvo, ele replica dizendo: apresentai a vossa fé sem obras, e eu apresentarei as minhas obras com fé, porque a fé sem obra é morta em si mesma. Então, entendamos o que Jesus quis dizer. Quando nós acreditamos piamente, sem subterfúgios,
sem dúvidas, sabendo que o Pai Celestial nos ampara, nos abençoa, nos fortalece. Então nós vamos à luta, nós vamos às conquistas e alcançaremos êxito na nossa proposição. Isto é fé. A palavra fé vem do latim fides, que significa fidelidade. Então, muitas vezes, eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho fé, mas eu não busco. Essa fé é morta em si mesma. Mas quando nós vamos à luta, eu vou porque eu sei que o Pai Celestial vai me amparar. Então eu realizo, eu conquisto, porque eu me fortaleço. Então o momento de Jesus conosco foi para nos deixar claro de que se tivermos fé, nós chegaremos ao ponto que nós desejamos. É assim que nós vamos refletindo sobre a nossa vida. Por que nós estamos aqui? Nós não somos um barco à deriva. Nós temos um timoneiro que nos conduz ao porto seguro, fazendo com que vençamos as procelas da vida, os obstáculos que se nos apresentam com frequência, porque a cada momento é uma prova, a cada instante é uma oportunidade para provarmos a nós mesmos que somos capazes de vencer quando cremos, quando sabemos que há um ser superior que nos protege, que nos fortalece. Isto é fé. Não é a fé da inércia, mas o da busca para a conquista. Aquele homem que trouxe o seu filho, ele tinha fé. Embora sem essa consciência, mas ele sabia que Jesus poderia curar o seu filho. A exemplo do centurião, que tinha um servo enfermo, e foi a Jesus, dizendo: Mestre, o meu servo está enfermo. Eu também tenho homens ao meu comando. Se eu mandar que um vá, ele vai. Se eu mandar que venha, vem. Então, mestre, eu te rogo, manda um dos seus mensageiros para que o meu servo seja curado. E Jesus diz a seus discípulos: eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. E foi com o centurião. Mas aproximando-se da casa, o centurião diz: Mestre, eu não sou digno que entres na minha casa. E Jesus diz: vai, o teu servo está curado. E Jesus dá o ensinamento da fé naquele instante, daquele que era um soldado, um centurião. O centurião é aquele comandante que tem 100 homens sob seu comando, e que à época até era de se estranhar, porque geralmente os soldados viviam para a guerra, mas aquele centurião sabia que algo superior existe.
e que ele depositou a sua fé no Mestre que ele conheceu. Então, nós vamos encontrar a palavra fé em vários momentos. Nós temos o caso da figueira. Eu vou falar um pouquinho sobre a parábola da figueira, porque a palavra parábola significa uma história, algo criado para uma explicação, para um ensinamento. E o Evangelho nos fala sobre a parábola da figueira, constando que Jesus e seus discípulos estavam saindo de Cesareia. E ao longe, Jesus avistou uma figueira e foi a ela ver se tinha algo para comer. Mas se aproximando, viu que a figueira só estava coberta de folhas. Então ele diz o seguinte: que homem algum jamais coma fruto de ti. Aí nos fala a parábola que no dia seguinte, quando eles passavam pela figueira, perceberam que ela estava seca. Então perguntaram a Jesus, disseram a Jesus: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus lhes diz o seguinte: toda árvore que não dá frutos será cortada e lançada ao fogo. Aí haveremos de conjecturar, mas Jesus amaldiçoou? Jesus teria essa condição de amaldiçoar algo, sobretudo uma árvore que não lhe tinha ofendido, que estava ali plantada, não dava frutos, mas dava sombras. Então, eis a diferença entre parábola e passagem evangélica. O texto nos fala de parábola, uma história criada para servir de exemplo. Pensemos, quando lemos árvore, na figura do homem. Homem que não dá fruto é inútil. Por isso que Jesus fala, será cortado e lançado ao fogo. Significa será refeito. Porque quando nós não produzimos, somos peso à sociedade. Porque nos alimentamos, nos vestimos. Então seremos peso a outros. E esta é a analogia que Jesus faz do homem com a árvore. Nós viemos a este mundo para produzir, viemos para progredir, viemos para evoluir espiritualmente. Mas esta evolução espiritual se dá por aquilo que nós realizamos na matéria. E esse instrumento se chama amor. Se nós não amamos o próximo, não lhe fazemos nada de bem. Se nós não amamos a sociedade, estaremos em prejuízo dela. A nossa oportunidade no planeta Terra, enquanto encarnados, é valermos-nos da matéria
no bom uso para a nossa evolução espiritual. Então, quando Jesus fala de fé, não é a fé dogmática que nós chamaríamos de fé religiosa. Você tem que crer nisto. Não. Nós temos que aceitar que somos filhos de Deus, sem amuletos, sem fetiches, mas voltado ao Pai Celestial. Não há necessidade de dogmas, de submissões àquilo que nos é imposto, para que nós creiamos e sejamos amparados por nosso Pai Celestial. Então a fé, ela está acima das coisas materiais. Por isso que Jesus falou para afastar essa casta de espíritos, ou de demônios, como alguma tradução nos traz, é necessário jejum e oração. Não é o jejum do alimento material, o jejum do pensamento limpo, sem contaminação. E nós poderíamos falar, mas eu consigo, eu posso? Eu que ainda sou imperfeito? Meus queridos amigos e irmãos, se nós não pudéssemos, Jesus não nos deixaria este ensinamento. Certa feita, Pedro estava também entre o povo logo após a crucificação, e alguém chegou e pediu-lhe ajuda. E ele disse: eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho eu lhe dou. E abraçou aquele cidadão, e ele ficou curado. Pedro, aquele que negou Jesus, mas que após a crucificação é procurado pelo Mestre, pelo amor do Mestre Jesus, e lhe faz apóstolo de verdade. Pedro cai em si e perde o medo da morte física para conquistar a vida eterna, porque somos espíritos imortais. Então Jesus deixou a Pedro naquele instante esta fé robusta, mostrando que nós podemos também. Basta que nos desvencilhemos dos interesses pessoais, da ambição, do orgulho, da inveja, do ciúme, e nos desprendamos ao exercício do bem, servindo àquele que necessita de nós. Ouvimos às vezes dizerem: eu sou servo de Jesus. Eu quero repetir, aqueles que têm me ouvido sabem que eu repito sempre isto. Mas nós não somos servos de Jesus. Jesus disse que é o nosso servidor. Mas que se nós quisermos ser o primeiro, sejamos aquele que serve. Servir a quem? A Jesus, que não necessita de nós? Ou servir aquele irmão
que de nós necessita. Então sejamos servos dos nossos irmãos necessitados com Jesus. Isto é fundamental. Buscando o Mestre para que nos dê força e que nos permita servir, construindo a família universal do amor. Queridas irmãs, queridos irmãos, fortaleçamos a nossa fé. Somos imperfeitos? Sim. Podemos ter fé? Sim. Podemos fazer crescer a nossa fé? Também sim. Mas para isso exige-se o desprendimento. Sufocarmos, sepultarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa inveja. Fazer com que brote a humildade e que em cada momento façamos dele a oportunidade de servir. Servir anonimamente, sem que as pessoas observem-nos como caridosos, fazendo com que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Entendamos que a vaidade não se sobrepõe à humildade. É assim que nós seguiremos a nossa jornada. Nesse instante, agradecemos ao Pai Celestial por mais essa oportunidade. Em Teu nome, Mestre Jesus, nos manifestamos felizes pela oportunidade concedida, rogando que permita que os mensageiros do amor transitem em nosso meio, amparando toda a humanidade. Nesses momentos tristes, quando parentes, familiares, amigos, conhecidos e não conhecidos nossos deixam a pátria material acometida pela pandemia, assim como os demais que voltam à pátria espiritual, que sejam reconfortados e amparados na nova jornada. Fortalece aqueles que estão hospitalizados e que, de acordo com a vontade do Pai Celestial, possam ser recuperados e voltarem aos seus lares, aos seus familiares. Agradecemos por essa oportunidade, que nesse instante possamos receber os eflúvios do amor e nos fortalecermos na nossa fé. É assim, Mestre, que nós agradecemos e que assim seja.